E se você tem uma Bíblia, tem a palavra aí em suas mãos, eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 14, do versículo 6. João 14, 6. Eu quero dar aqui uma palavra que foi dada por Jesus, muito especialmente ao Tomé. Todo mundo sabe que Tomé era um cientista, era um sujeito meio questionador, queria saber de detalhe das coisas. E eu aproveito e converso com você que está me assistindo e quero dar para você exatamente uma resposta dada a Tomé. Está lá escrito em João 14,6, um versículo muito conhecido, que eu vou citar aqui porque já está na minha cabeça. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Vejam bem, Jesus estava na semana de morrer. Ele sabia que na sexta-feira ele ia ser sacrificado e ele precisava ter uma conversa com seus amigos, com seus discípulos. E ele começou então a ter essa conversa, uma conversa de preparação, uma conversa que procurava exatamente consolar todos eles, porque não seria fácil aqueles momentos que eles iam vivenciar dali para frente. E Jesus tinha uma certa preocupação com eles, com o emocional deles. Como é que eles poderiam encarar tudo aquilo? E a melhor maneira de poder encarar aquela situação toda e entender era ter esperança na vida eterna, ter esperança de que a vida não terminava ali, mas que ela, quando terminasse exatamente aqui, nesse plano em que nós estamos, ela continua em outro lugar, e Jesus precisava passar isso para eles. E Jesus reuniu todo mundo e disse: olha, gente, o problema é o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas, tem morada para todo mundo. Eu quero dizer para vocês que existe um lugar para vocês, Jesus falou, já tentando consolar. E Jesus, depois de falar sobre a morada, que existia lugar para todo mundo, Jesus veio e falou o caminho. Olha, vocês sabem o caminho, eu já ensinei para vocês, já falei para vocês qual é o caminho que vocês têm que trilhar, que vocês têm que seguir. E quando ele acabou de falar isso, o Tomé, meio confuso, porque a cabeça deles, na verdade, não estava preparada para aquele momento, as coisas não estavam muito bem definidas na mente, no entendimento deles. Eles estavam pensando uma coisa e a coisa era outra totalmente diferente. Eles estavam vivendo um momento extraordinário de milagres, de sinais, viram Jesus operar milagres durante aqueles 3 anos e meio, e agora eles estavam sendo simplesmente consolados por coisas que eles não estavam entendendo muito bem, porque Jesus falava de morada, Jesus falava de caminho, e eles meio confusos, até que Tomé chegou e disse: peraí, o senhor está falando de caminho, mas nós não sabemos qual é o caminho não, ele falou para Jesus. A gente não sabe qual é o caminho. E Jesus, quando ouviu essa palavra de insegurança do Tomé, Jesus disse: pois é, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, disse Jesus, e ninguém vem ao Pai senão por mim, falou o Senhor Jesus Cristo para o Tomé. Eu acho que mesmo depois que Jesus falou para o Tomé ainda ficou confuso com respeito àquilo que Jesus estava falando, mas vejam bem o que Jesus queria dizer. Talvez você que está me assistindo agora tem muitas dúvidas no seu coração. Às vezes você tenta acomodar na sua mente essa ideia de Deus, e quando você tenta acomodar na sua mente essa ideia de Deus, você simplesmente fica completamente confuso, porque tem muita coisa que não consegue encaixar na sua cabeça, tem muita coisa que você não entende, e talvez o seu senso crítico seja por demais aguçado, e tudo aquilo que você vê, que você olha e que você avalia, lhe leva exatamente ao entendimento de que você tem que rejeitar tudo aquilo que é de proposta que você ouve falar com respeito a Deus. E eu, como pastor, tenho convivido com pessoas, e geralmente o que as pessoas falam muito para mim é assim: eu não entendo qual é o caminho verdadeiro. As pessoas falam, todo mundo vem e diz que o caminho é aqui, vem outro, diz que o caminho é ali. E as pessoas começam então sempre a falar e pregar e apresentar um caminho diferente, e sempre falando que aquele caminho é o caminho real, o caminho verdadeiro, e isso então tem deixado um número de pessoas completamente confusas, porque geralmente quando se fala de caminho verdadeiro, as pessoas associam essa questão relacionada com caminho exatamente o quê? A uma religião específica.
E eu digo para você que o caminho verdadeiro não está atrelado a uma religião específica. Até porque nenhuma religião tem poder de salvar ninguém, nenhuma religião dá qualquer passe direto para o céu por você participar dela, sendo que ela tem a importância. Religiões cristãs, elas têm importância porque elas existem exatamente com o propósito de preparar você, de sustentar você, de firmar você no caminho, mas elas não têm a capacidade de poder salvar alguém como realmente religião nenhuma tem. E Jesus, então, talvez falou aquilo para Tomé, porque quem sabe o próprio Tomé estava preocupado com essa questão de caminho verdadeiro, preocupado com essa questão de verdade. De repente a sua cabeça, bem parecida com a das pessoas que vivem hoje, ele começou a atrelar aquela verdade exatamente com respeito a religiões, porque já existiam religiões naquela época. Existiam os fariseus, existiam os saduceus, uns que acreditavam em anjos, outros que não acreditavam, e havia toda uma confusão, uma discussão muito forte com respeito a isso. Além dos samaritanos, que também brigavam com os judeus, entendendo que o lugar verdadeiro de adoração a Deus era exatamente lá em Samaria, no determinado monte, e havia já toda uma discussão com respeito à verdade. E Jesus chegou e simplesmente desmistificou isso, dizendo que a verdade que você procura, ela não está especificamente em uma religião, mas ela está nele, em Jesus, que ele é a verdade, que ele é o caminho verdadeiro, o caminho que você está procurando para poder trilhar. Esse caminho existe fundamentado e simplesmente preparado nos ensinamentos dele, em tudo aquilo que ele falou para você com respeito à importância de ouvir, de obedecer e de seguir. E ele deixou claro então que a vida também estava nele. E ele terminou dizendo essa palavra, falando assim, que ninguém vai ao Pai se não for através dele. Que só existe uma forma de poder chegar até o Pai, e essa forma é exatamente através dele, Jesus Cristo, pelo qual você pode chegar ao Pai, ao Deus Pai Todo-Poderoso, que simplesmente preparou todo esse plano para que você pudesse se aproximar dele. Ora, você para então e pensa, mas espera aí, quer dizer então que não tem uma outra forma de nós chegarmos até o Pai se não for através dele? Não, a Bíblia diz que não. Mas por que então que é dado a Jesus esse direito de vida eterna para você? O único alguém que pode aproximar você do Pai, o único alguém que pode com certeza estabelecer a vida eterna em sua vida, por uma única razão, porque não foi outra pessoa que morreu por você na cruz. Às vezes as pessoas param e pensam, poxa, Pedro teve uma importância muito grande. Eu não tenho dúvida disso. João foi um homem importantíssimo, com certeza. Maria foi uma mulher bem-aventurada, abençoadíssima, uma mulher extraordinária e que serve de exemplo para qualquer mulher e para qualquer homem, de vida dedicada, de vida consagrada. Nós não temos dúvida disso. E quando você começa a olhar para todos os homens que viveram do passado, todos os santos do passado, não tenha dúvida da importância de cada um deles, daquilo que eles realmente representam para nós, pela vida que tiveram, pelos ensinamentos que deram. Mas apesar de toda essa importância que todos esses santos homens abençoadíssimos do passado têm, eles não têm poder de salvar você. Por quê? Porque eles mesmos estavam dependendo da morte de Jesus para poderem então serem salvos, porque antes de se envolverem com Jesus, a condição deles era muito parecida com a minha condição e com a sua condição. Isso quer dizer o quê? Que Jesus Cristo morreu não somente por mim, não morreu não somente por você, mas ele morreu por São Pedro, morreu por São João, morreu por São Paulo, morreu pela Virgem Maria, morreu por São José e por todos os outros santos do passado. Ele realmente se sacrificou em favor de todos, porque todos esses santos do passado, assim como eu, assim como você, dependiam dessa morte para se estabelecer definitivamente o plano de Deus redentor para mim, para você e para todos nós. E esse foi o plano de Deus, fazer com que você pudesse entender que existe um Salvador, fazer com que você pudesse entender que alguém pagou um preço muito alto para poder você ter a oportunidade de salvação,
e foi o preço da sua própria vida, se permitindo ser pendurado em uma cruz, se permitindo ser sacrificado para que você pudesse ter a oportunidade de vida eterna, que é exatamente o que nós estaremos comemorando amanhã, a sua morte. A morte que simplesmente nos dá o salvo-conduto, nos dá a oportunidade de vida eterna. E tudo isso foi feito para que você pudesse viver a vida eterna aqui e agora, já começando hoje, através da decisão que você toma, e poder viver essa vida eterna no momento em que o teu coração parar de bater, que o teu cérebro parar de funcionar, que você estiver diante daquela realidade que todos nós teremos então que enfrentar um dia, a morte. Passarmos dessa fase para uma outra fase, é exatamente neste momento que você vai perceber a importância de ser salvo. E essa possibilidade de salvação, baseado pela Bíblia, só é possível através de nosso Senhor Jesus Cristo. Só é possível através do Salvador Jesus, pelo qual importa que você seja salvo. É o único nome que pode dar exatamente, segundo a Bíblia, a salvação, a vida eterna para você. E é necessário então nós permitirmos que essa promessa, e não somente essa promessa, mas que todo esse plano do Pai traçado para a nossa vida eterna venha se configurar em nossa própria vida, para que se confirme em nós essa certeza, a certeza da vida eterna, a certeza de que no momento em que o coração parar de bater, no momento em que o cérebro parar de funcionar, existe um lugar para onde nós vamos, que é exatamente o lugar preparado pelo próprio Jesus, que disse aos discípulos: na casa de meu Pai há muitas moradas, porque se não houvesse muitas moradas, eu ainda ia dizer para vocês que vou preparar um lugar para vocês. Onde é essa morada, gente? No primeiro momento, ela é para ir para cima. Eu digo que é para ir para cima porque Jesus, quando deixou a todos nós aqui para ser assunto aos céus, ele foi subindo, foi encoberto pelas nuvens e foi para ir para cima. Só que nós não vamos viver sempre a ir para cima em algum lugar. O lugar de vida é aqui na terra, diz a Bíblia. Que toda ela vai passar por um processo que vai acontecer depois de uma série de acontecimentos que nós estamos esperando, como por exemplo agora está todo mundo esperando a volta de Jesus. Por que estamos esperando a volta de Jesus? Porque os acontecimentos proféticos estão se cumprindo, todos eles. Não tem quase mais nada para poder se cumprir. Tudo aquilo que Jesus falou, que deveria servir como sinalizador para nos despertar para a realidade do dia do arrebatamento, praticamente já está acontecendo. Tem pouca coisa para faltar acontecer. E são tão poucas coisas que talvez nós ainda tenhamos a oportunidade, na nossa geração, de presenciarmos a volta de Jesus. Eu digo isso para você pelos acontecimentos relacionado com tudo aquilo que nós estamos vendo. Pestes, a violência e o bramido do mar, que fala a palavra de Deus. A mudança de comportamento das pessoas. Coisas que você não via antes, que você está vendo hoje. Você que é um pouco mais antigo, que foi criança nos anos 60, nos anos 70, sabe que o comportamento das pessoas tem mudado muito. Eu falo muito especialmente para você que foi criança nos anos 60, nos anos 70, porque você ainda foi criança nesse período. Vocês lembram que nós tínhamos um certo tipo de educação, onde nós respeitávamos nossos pais. Nós tomávamos bênção todo dia quando acordávamos. Nós tínhamos uma disciplina e tínhamos o reconhecimento da importância que um pai, que uma mãe tinha para nós. Vocês se lembram disso? Numa época em que a atitude de respeito, e que nós, que éramos meninos nesse período, nos anos 60, 70, ou até mesmo 80, conhecíamos completamente a linguagem do olhar. A mãe e o pai, às vezes, nem precisava falar. Bastava olhar, e o olhar nós entendíamos o que era que a mãe estava querendo num simples olhar. Pelo menos comigo acontecia isso.
Quando chegava alguma visita na minha casa, que eu estava na sala, que a minha mãe precisava conversar com a visita, ela não mandava eu sair do recinto, ela me olhava. E naquele olhar eu entendia que ela estava falando para que eu me retirasse, que o assunto era de pessoas mais velhas. E uma série de coisas que nós conhecemos muito bem no nosso tempo, aqueles mais antigos, que são coisas que caíram no desuso exatamente hoje. Você percebe, por exemplo, que hoje nós vivemos situações em que as famílias são completamente atingidas, completamente abaladas pelos acontecimentos, um período em que nós temos vivido, onde a droga tem simplesmente destruído lares, destruído famílias, e tornou-se recorrente. Nós sempre estamos recebendo algum tipo de notícia dos pais que são assassinados pelos próprios filhos, alguma coisa que era praticamente inadmissível, alguma coisa no passado a gente poder ver, ou pelo menos saber de tal notícia, era alguma coisa que deixaria todo mundo sem entender, e hoje tornou-se tão comum que nós nem ficamos mais chocados e abalados quando esses acontecimentos realmente são dados pelo noticiário de televisão, porque é alguma coisa que tornou-se corriqueira, que nos abala, que nos entristece, mas que tornou-se algo banalizado nessa geração que nós estamos vivendo. Essa mudança de comportamento, disse o apóstolo São Paulo, onde as pessoas perderam o respeito pelas outras, onde não há mais afeto, a falta de carinho, a falta de submissão, de respeito. Está lá Paulo falando sobre isso em Timóteo, que são os tempos difíceis, nos mostram então somente uma coisa, que nós estamos vivendo exatamente esses dias que antecedem a volta de Jesus. E eu digo a vocês, que baseado por aquilo que nós podemos observar na palavra de Deus, a única coisa que está faltando praticamente para poder se definir essa fase, nós entrarmos nessa outra fase que todo mundo está esperando, que é a fase depois do arrebatamento, é somente a revelação, que diz o Paulo, do homem da iniquidade. Aquele que senta-se no templo como se fosse o próprio Deus. Aquele homem que a Bíblia chama de anticristo, o que é contra Cristo. Falta a revelação desse grande líder que vai dominar o mundo, que praticamente as coisas estão se desenhando da forma como todo mundo tem gerado as suas expectativas. E logo, logo, logo o poder da política mundial, o poder mundial da religião vai exercer esse domínio e esse poder. E é exatamente nesse período que nós acreditamos que Jesus volta para levar a sua igreja, exatamente para que a sua igreja não passe esses momentos dificílimos de perseguição que vão se estabelecer na terra durante o período do domínio desses homens, porque Deus então, para poder nos livrar, vai nos arrebatar, segundo o que diz a própria palavra de Deus. E para que você possa realmente fazer parte desse arrebatamento, você precisa se envolver com o caminho verdadeiro. Você precisa se envolver com a verdade que você precisa. Você precisa se envolver com alguém que já preparou a morada. E esse alguém de quem vos falo é nosso Senhor Jesus Cristo, o único que tem condições de poder dar salvação para você. Aí você me olha e diz, mas Deus existe mesmo? Às vezes essa é a pergunta que sempre a gente ouve. Uma certa vez eu estava pregando em uma igreja onde era pastor, e o culto estava quase terminando. Um rapaz entrou no templo, ficou lá atrás olhando todo mundo, e ele ficava na ponta dos pés, olhando de um lado para o outro, como se estivesse procurando alguém. E cada vez que eu falava uma palavra sobre Deus, ele dava um sorriso crítico, um sorriso assim como se estivesse debochando de tudo aquilo que estávamos falando. Terminou o culto, eu desci, fui até ele, o cumprimentei, perguntei se era a primeira vez que ele estava ali. Ele disse que sim, que ele estava passando na rua e ouviu as pessoas cantando e falando em Deus e dizendo que Jesus Cristo estava ali, e ele resolveu entrar para ver se via Jesus. E disse ele assim para mim, em tom sarcástico, e eu fiquei procurando aqui para ver se via algum homem de roupas brancas, barbudo, para ver se ele estava aqui, e procurei e não achei. Ele falou para mim assim. Eu disse sim, por quê? Ele disse, porque eu pensei que ele estava aqui, mas eu não vi. Eu queria até me convencer. Ele disse assim,
porque eu não acredito em Deus, ele falou. Para mim, Deus não existe. Como é que eu vou acreditar num Deus que eu nunca vi? Que eu não sei se é magro, se é gordo, se é alto, se é baixo, ele falou para mim. Como é que eu vou acreditar num Deus que eu não vejo? Ele falou para mim. Eu sou daquele tipo de pessoa que eu ia precisar vê-lo para poder acreditar que ele existe, porque eu não acredito naquilo que eu não vejo. Se eu não ver, eu não vou acreditar. Como é que eu posso acreditar em Deus se eu nunca o vi? Ele falou para mim. Eu forcei uma resposta dele, disse, então quer dizer que você é do tipo de pessoa que só acredita naquilo que vê. Ele disse, exatamente, não acredito em Deus porque eu nunca vi. O dia que ele aparecer para mim, eu vou acreditar que ele existe. E eu peguei e fiz uma pergunta para ele. Eu perguntei, você acredita no vento? Ele demorou para dar a resposta, porque a resposta ia contradizê-lo. Mas ele deu a resposta. Depois de muito pensar, ele deu com justificativa, dizendo, eu acredito no vento. Porque se eu estou na porta da minha casa e o tempo está bom e o vento está realmente circulando, bate no meu corpo, eu sinto a presença do vento. Se eu estou na frente do ventilador, realmente eu percebo que o vento começa a bater no meu corpo. E eu fiz outra pergunta para ele. E você alguma vez já viu o vento? Ele parou, pensou e disse, não, nunca vi o vento, não dá para ver. Mas dá para sentir, foi o que ele falou para mim. Eu disse, exatamente assim é Deus. Você não pode ver, mas você pode sentir. No momento que você se envolve com Ele, se relaciona com Ele e entende que Ele é a verdade, que Ele é o caminho verdadeiro, que Ele é a vida e que você realmente se envolve com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, você começa a sentir não somente a presença dEle, mas começa a perceber o poder dEle que vem, que age no teu lar, que age na tua casa, que age na tua vida, que age no meio da tua família, o poder e a presença dEle que vem, que age lá na vida daquele filho que tem feito você chorar, que tem dado trabalho para você, e na vida de todos aqueles que às vezes estão na sua casa, que você não sabe o que fazer, que você simplesmente está totalmente desanimado com respeito na possibilidade de uma mudança. E Jesus vem, entra na vida da pessoa e transforma completamente a pessoa, o que prova então que ele é vivo, que você não pode ver, mas você pode sentir ou pode contemplar as obras dele na tua vida, na tua casa, na vida das pessoas que você ama, na vida das pessoas por quem você intercede. Então nesta noite, eu estou falando tudo isso somente para tentar dizer para você, Deus existe, Jesus Cristo é verdadeiro, Ele quer salvar você. E só Ele tem exatamente a condição de poder salvar você, exatamente porque foi Ele que morreu por você na cruz. Ele que pagou um preço altíssimo por você. E, portanto, você que me assiste agora, se tem procurado uma verdade, se tem procurado um caminho verdadeiro e tem se questionado com respeito a isso, tire da sua cabeça a possibilidade de simplesmente olhar para uma instituição, uma religião e olhe para Jesus. E depois que você encontrar Jesus Cristo e se envolver com Ele, procure um lugar bom, onde você possa se congregar e fortalecer toda semana a sua vida e a sua caminhada com Jesus. Portanto, você que me assiste agora, é preciso tomar uma decisão. E essa decisão, para que haja vida eterna, para que haja salvação, só é possível com a verdade. E a verdade se chama Jesus Cristo. Ele tem poder de mudar você, de libertar você. Por isso que a própria palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então se envolva com Jesus e entenda que Ele é o caminho e a verdade que você está precisando. Amém? Que Deus abençoe você. Olha, hoje nós vamos já encerrar, mas vamos orar por você, orar por sua casa. Eu quero dizer aos irmãos da Igreja Quadrangular da Península que nós estamos reforçando ali, nós não, está sendo reforçado o local lá, o nosso local de culto, né? No local onde caiu o muro que a água acabou invadindo, já está sendo reforçado e brevemente nós estamos voltando para lá. Está sendo tudo arrumado para voltar para o mesmo lugar até nós construirmos o nosso templo lá no lugar onde nós já começamos a construir, ali na Península. Enquanto isso, nós estamos precisando muito da sua ajuda. Se você quiser contribuir, você sabe como contribuir, os irmãos da igreja. Nós louvamos a Deus que muitas pessoas têm contribuído e a igreja está tendo condições de poder cuidar e honrar os seus compromissos, e nós temos orado muito por você, né? Se você quiser, depois vai aparecer com certeza na tela aí a forma
a conta da igreja da qual você pode contribuir. Fique à vontade, não se sinta forçado a nada. Ele está só falando principalmente, muito especificamente, aos irmãos que são da igreja e que já tem essa rotina de cooperação, de ajuda. Que Deus possa abençoar, mas você que nos assiste, que quiser nos ajudar, a sua ajuda vai ser muito bem-vinda, tá certo? E logo, logo nós estaremos já no nosso lugar, lá no lugarzinho que nós estamos até nós irmos para o nosso templo próprio. Eu quero agradecer muito pela ajuda de vocês, pela oração de vocês, e vamos ficar juntos, somente nesses tempos onde a gente fica naquela expectativa da volta de Jesus, pelos acontecimentos. Você pode perceber que nunca na história, eu acho que da humanidade, o mundo parou em cima de um objetivo só: tentar combater um vírus que tenta ceifar as nossas vidas. E está todo mundo aí naquele cuidado, e você também tem que ter os mesmos cuidados. E eu aproveito e vou fazer uma oração e pedir a Deus que Deus abençoe você, principalmente você que sempre participa dos cultos da quinta-feira e que está nessa campanha de oração conosco. Vamos orar para que Deus possa abençoar você. Vamos pedir a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos novamente na Tua presença, clamando pelo Teu poder, clamando pelos Teus milagres. E nós oramos agora muito especialmente em favor dessa pessoa que me assiste, essa pessoa que me ouve agora. Envolve essa pessoa com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua unção. Liberta, Deus, exatamente dos pontos dessa família que precisa de uma libertação. Onde exista algum tipo de ação maligna, alguma ação que tenta desestruturar essa casa, desestruturar essa família, toda e qualquer obra maligna que seja repreendida em nome de Jesus. Que a Tua paz venha sobre esse lar, venha sobre essa casa, venha sobre essa família, e que seja repreendido em nome de Jesus toda e qualquer perturbação, toda e qualquer desunião, briga, contenda, e tudo aquilo que não presta e que não vem de Ti, ó Deus, que porventura tem procurado atingir esse lar, essa casa e essa família. Que esses males sejam repreendidos, ó Deus, em nome de Jesus. Repreende as brigas, repreende as contendas, repreende, meu Deus, a desunião, a miséria, o vício e toda obra opressora e maligna. Seja repreendido desse lar, seja repreendido dessa casa, em nome de Jesus. Guarda, meu Deus, essa família, para que, meu Deus, a Covid-19, essa doença jamais chegue, nem nos novos e nem nos idosos, mas que venha a proteção de Deus, a sabedoria de Deus dada a essa família, também para poder saber se proteger da maneira como tem que ser. Envolve na Tua graça, envolve na Tua bênção e no Teu poder cada pessoa que nos ouve, e que o Senhor nos alcance com os Seus milagres, com os Seus benefícios, com a Sua graça, em nome de Jesus. Assim seja. Amém e amém. Olha, foi muito bom conversar com você. Eu peço somente que Deus abençoe você, abençoe o seu lar, abençoe a sua casa. E domingo nós vamos voltar novamente, que nós ainda vamos estar online, e com o nosso culto online domingo. E domingo nós vamos ter a nossa Santa Ceia online, domingo que vem, porque domingo é domingo de Santa Ceia, né? E já estamos querendo que você prepare aí na sua casa um vinho, um pão, para nós consagrarmos daqui, e você comer o pão e beber o vinho como tem que ser, tá certo? Então já se prepare para isso. Você vai reunir toda a sua família no domingo, e nós vamos daqui celebrar a ceia, e você aí de casa vai então participar, para não ficar sem lembrar da morte de Jesus e de que Ele vai voltar, porque esse é o sentido da ceia. Lembrar você que Ele morreu por você e que um dia Ele vai voltar para levar você junto com Ele. Amém? Fica na paz de Jesus, fica com Deus, e até a próxima, se Deus quiser.